pensam sobre você. Você não é O que dizem sobre você? Você não é As mentiras que o inimigo tenta soprar em teus ouvidos. Você O que Deus diz, pensa sobre você. Você o que Deus diz sobre você. diz, não volta atrás. Antes do ventre você foi gerado no coração de um pai. De quem você é. Lembre-se do que você tem. Lembre-se de quem você é. Você tem um pai que te ama, um pai que suporta. Bom dia! Sextou! Estamos com uma. Ai, tô com uma coceirinha aqui no nariz. Sextou! Tudo tranquilo, tudo certo. Tudo certo, graças a Deus! Amém. Aqui também, tudo certo, tudo tranquilo, graças a Deus. Amém, amém, amém. Sabe que a gente sempre tende a passar por desafios, né? Passar por dias desafiadores. Mas eu acredito que hoje o Senhor vai falar muito com a gente, assim como Ele já tem falado. Ontem já foi uma palavra nesse sentido de confiar nele, né? E acho que é isso que Ele continua dizendo para nós. Confie em mim. Vamos orar? Vamos orar, vamos orar. Paizinho, Paizinho, nós chegamos diante de Ti nessa sexta-feira, Paizinho. Queremos mais de Ti para a nossa vida, Senhor. Nunca vamos conseguir ser saciados daquilo que Tu tens para nós, porque a cada dia que nós nos sentimos mais perto de Ti, o Senhor nos mostra mais, que tem mais a ser acessado e cada vez mais, mas ao mesmo tempo nos sentimos cheios de Ti, Senhor. E vivemos sobre a Sua presença, quando o Senhor derrama a Sua graça sobre as nossas vidas, tudo se torna pequeno perto de Ti, Senhor. Jesus, Tu és nosso maravilhoso. Deus, Tu és tudo para nossa vida. Tu és justo, Tu és nosso amado. Tu és amável, Tu nos ama acima de tantas coisas a ponto de entregar o Seu Filho, o Seu único Filho, pelo nosso coração fraco, Senhor. Não foi pelos nossos pecados para pagar aquilo, não foi porque a gente é fraco, foi porque a gente é humano e a gente sempre vai olhar para as nossas fraquezas, Pai, a gente tende a olhar para as nossas fraquezas e não resisti-las. E por isso o Senhor já entregou o Seu Filho que pagou o preço por nós, Senhor. Por aquilo que a gente ainda nem sabe, Senhor, que vamos viver, Ele já pagou o preço. E que esse entendimento, Pai, chegue no coração de cada mulher nesse dia, Senhor. Chegue no coração de cada pessoa que passar por aqui, porque a pessoa que passar por aqui foi uma escolha sua. Tu escolheu essa pessoa. E essa pessoa precisa mais de Ti. E ela vai receber mais uma porção sua, mais uma porção, mais uma porta do céu vai ser aberta para se derramar sobre a vida de cada pessoa que passa por aqui, Senhor. Jesus, como eu te agradeço. E te convido para entrar na nossa casa, para estar à frente do nosso dia. Espírito Santo, esse devocional, ele não funciona sem Ti. Entra, toma conta, Espírito Santo, das nossas palavras, do nosso direcionamento, da nossa leitura, Senhor. Toma conta do coração de cada pessoa que vai receber, que nós podemos entregar, mas que cada pessoa receba da forma com que realmente é da sua vontade. Toma conta, Espírito Santo. Toma conta de tudo isso. E assim te agradecemos, Pai. Te honramos e te louvamos por tudo isso. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Ai, hoje tá tão agradável aqui, gente. Tava 18 graus, hoje de manhã não dá pra crer. Não, aqui ainda estamos no sol, mas Tá hoje saindo, mas eu acho que a semana que vem já começa de novo o sol, assim,
o calor. Gente, mas tá muito agradável. Bom, tô de camiseta, né? Tô de camiseta ainda. Nem tirei a camiseta do jeito que eu cheguei, eu tô. Coisa boa. E tu sabe que quando eu vi essa palavra hoje de manhã, me remeteu tantas coisas. Nós vamos falar de Mateus 6, 25. Na minha Bíblia diz assim: ensino sobre preocupação. Mas antes de ler até, eu quero só falar o que está vindo na minha mente. Muitas vezes a gente vive num estado de ansiedade. O que é a ansiedade? A ansiedade, ela é quando você começa a pensar demais sobre algo que vai vir lá na frente. Por quê? Nós precisamos tomar decisões. Nós precisamos tomar decisões na nossa vida e a gente precisa que essa tomada de decisão muitas vezes precisa ser rápida, precisa ser no luta ou fuga, ou precisa ser pensada. Mas o Senhor não deixou isso para a gente olhar como algo, como um peso, e sim como algo rápido, que você tem que tomar uma decisão, que você tem que agir, que você tem que, fazer um movimento, você tem que pensar no seu futuro. Mas, ao mesmo tempo, ele não disse pra gente que a gente tem que viver preso a isso. E o nosso corpo, ele não comporta isso. O nosso sistema imunológico, quando você vive demais nessa preocupação, porque é uma pré-ocupação, você se preocupa. Antes. Não é? A preocupação é o quê? É o excesso de você pensar demais no que vai acontecer, e muitas vezes nem acontece. Você ocupa a tua cabeça, você ocupa a tua mente por algo que pode nem acontecer, sabe? E isso desencadeia todo O nosso corpo não está preparado, nosso corpo físico, para isso. Então, desencadeia muita coisa no nosso sistema nervoso, que leva ao quê? Que leva a estresse, que leva esse excesso de ansiedade, que leva a depressão, que leva a síndrome do pânico, e que pode chegar a um suicídio. Então, assim, gente, é muito sério. É uma coisa muito séria e é um mal que a gente acha normal hoje em dia. Mas não é. Mas não é. Então vamos entender o que a Bíblia nos direciona, porque a Bíblia ela é um GPS para a nossa vida. O que a Bíblia nos direciona para fazer quando você tem preocupação, sobre quando você se preocupa demais, quando você tem um excesso de pensamento. Bora lá. Então Mateus 6, 25 diz assim, ó: por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária. Olha isso, gente. Primeira frase já. Não se preocupem com a vida diária. Se vocês terão o suficiente para comer ou para beber ou para se vestir. A vida não é mais que uma comida e o corpo não é mais que uma roupa. Observem os pássaros. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimentos em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora na sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios no campo. Não trabalham nem fazem roupas. E, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas desse dia. Gente, o dia que eu entendi essa frase na minha vida, eu mudei muita coisa. Ah, Mayara, o que você vai fazer hoje à noite? A Mayara de hoje à noite se preocupa com o problema de hoje à noite. A Mayara de agora precisa se preocupar com agora, sabe? E como isso faz sentido na minha vida hoje? Eu tenho que finalizar, daqui a pouco eu vou viajar. Eu tenho que finalizar a mala, eu tenho um monte de coisa para finalizar. Mas ao
invés de eu estar pensando lá, eu preciso estar focada aqui, porque nesse momento é muito mais importante eu estar com vocês, eu olhar para a palavra, eu tirar o meu momento com o Senhor do que eu me preocupar lá. E quantas vezes a gente sai correndo de manhã e não para conversar com o Senhor antes de sair? E quantas vezes a gente coloca o mundo à frente? Ah, mas o que eu vou fazer? Mas eu preciso ir em tal lugar, mas eu preciso fazer tal coisa, mas eu tenho que fazer dessa forma. Mas como é que eu vou comer amanhã se eu não trabalhar hoje? Como é que eu não posso tirar o meu tempo para o Senhor assim? Eu não posso priorizar o Senhor. Porque aqui ele fala, né? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus. E muitas vezes na escala de prioridade da nossa vida, de princípios da nossa vida, a gente se perde. Porque qual é a escala principal que a Bíblia nos traz, tá? Deus, família, trabalho e igreja. Essa é a escala que a Bíblia nos traz. E quantas vezes a gente distorce isso? Às vezes colocando a igreja acima de Deus, achando que se você trabalha na obra, você está íntimo com o dono, e não é. Quantas vezes a gente coloca trabalho acima de família? Ah, mas eu preciso trabalhar para dar uma boa vida para minha família. Mas será que a tua família está preocupada com o teu dinheiro ou ela só quer um tempo com você? Ela só quer um abraço, ela só quer um momento de confraternização. Será que quantas vezes você chega em casa cansado e diz assim, não, mas eu trabalhei o dia inteiro, eles têm que me ouvir, me dar um tempo. Aí você passou o dia inteiro longe dos seus filhos, o dia inteiro longe da sua esposa, e aí quando você chega, ou do seu marido, né? E aí quando você chega em casa, você tem que limpar a casa, você tem que fazer outras coisas para você, ou você perde tempo no celular, na televisão, e quanto tempo a gente perde no celular e na televisão? E esquece de dar atenção para quem realmente precisa. Esquece de viver aquele agora, sabe? De viver, opa, nesse momento eu preciso viver aqui. Amanhã é amanhã. Depois é depois. Eu preciso viver este momento. Porque, sabe o que me fez refletir muito nessa palavra? Como é que a gente está preocupado com o amanhã se a gente não sabe nem o que vai acontecer daqui 2 horas? Exato. E se aquela pessoa for embora? E se você for embora? Você vai deixar para bater esse remorso e dizer assim, não, mas não vai acontecer nada comigo. Quantas vezes a gente escuta isso e não toma consciência do que realmente isso quer dizer, sabe? Você já realmente parou para pensar assim, se fosse teu último dia de vida, mas se coloca nesse sentimento, de verdade, assim, nossa, é o meu último dia de vida, o que eu faria? Não precisa nem falar. Mas só pensa, o quanto você entraria num desespero, em quantas pessoas você buscaria, o que você buscaria fazer se fosse o seu último dia de vida? O que você faria diferente? Será que você morreria feliz ou você morreria cheio de arrependimento, cheio de angústia? É muitas coisas que a gente deve analisar, porque aqui diz que a vida é muito mais importante do que... A minha tá bem diferente, até não me adapto muito com essa Bíblia aqui, porque ela tem uma tradução muito, muito diferente, sabe? Mas não andeis ansiosos, né? Porque a ansiedade, ela nos tira todo o foco. Mas hoje a gente está num ritmo muito acelerado. As coisas, elas estão muito aceleradas, sabe? A demanda das coisas, elas estão muito aceleradas e a gente quer andar tem que andar no ritmo. Ou tu anda no ritmo ou tu fica para trás, sabe? Porque a gente tá numa coisa desenfreada, a gente tem muita, muita, muita demanda, a gente quer mais para acompanhar esse ritmo. A gente às vezes fica ansioso, porque daí eu tenho que fazer tal coisa também para dar conta, porque eu também tenho que fazer aquilo, porque também aquilo, e a gente acaba ficando ansioso, mas nada adianta, porque a gente não sabe do dia da manhã. Tem não sei se é um provérbio que diz, a gente faz os planos, mas quem decide é o Senhor. A
gente pode estar com toda a nossa agenda cheia, talvez a gente nem seja uma pessoa ansiosa, mas gosta de amanhã eu faço isso, depois eu faço aquilo, depois aquilo, sabe? Né? Mas a gente não sabe. E a lição para nós é que às vezes a gente se preocupa, o que eu vou comer? O que a gente pode até falando isso, talvez tenha alguma pessoa passando realmente por uma dificuldade financeira e pode dizer, realmente, vocês não sabem o que eu estou passando, sabe? Mas Deus age da graça, porque Ele está dizendo assim, ó, busque em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Pode ser que a gente esteja falando isso também, essa palavra de preocupação, uma pessoa que não está desempregada, ou uma pessoa que realmente está preocupada. E aqui Deus diz que Ele cuida até das aves, dos passarinhos, né? Então, Ele vai cuidar. Ele tem cuidado e vai continuar. E aí, do lado da minha Bíblia, é que ela é diferente, fala do Pai Nosso. E o 11 diz assim, ó, e o pão nosso que cada dia nos dai hoje. Sabe? Então, o pão para a tua vida, para a nossa vida, hoje ele vai vir na quantia certa para a nossa necessidade. Mas Deus, às vezes, a gente pensa assim que é a nossa necessidade, a gente olha muito para a matéria. Mas Deus está falando da alma, do espírito, de um coração leve, sem preocupação. Pode haver, sim, a gente se preocupa com coisas, né? Mas o pão nosso vai nos ser nos dado hoje. E o dia de amanhã a nós não pertence. Sabe que por muito tempo eu tive ansiedade, não, mas eu pensava, não, mas o que vai ser, mas o que vai ser? E um dia eu estava num estresse desse, pensando como vai ser, e me veio forte, tu nem sabe se tu vai estar lá amanhã. Tu nem sabe do que tu vai estar. Acho que até a gente comentou alguns dias atrás sobre isso, né? Tu nem sabe. Então, para que esse desespero? Aí a gente fica nesse desespero, num desespero. Aí tem coisas boas acontecendo ao redor, a gente acaba não enxergando, tem coisas legais para fazer, tu acaba não fazendo, porque o teu foco, a tua mente se embestou de fazer aquilo do amanhã eu preciso dar jeito, preciso fazer, preciso concluir. E o hoje, que é um presente tão precioso, é um presente. Hoje é o presente. Então, como nós vamos viver esse presente de hoje? Ainda que as preocupações estejam aqui, ainda que os problemas estejam aqui, ainda que a gente esteja carregado de problema, sabe? Mas a gente pode decidir dizer assim, não, eu quero pelo menos que a minha alma esteja leve para mim conseguir enxergar, para não andar ansioso. E eu tenho certeza que hoje o pão virá de uma forma assim, talvez não a forma que a gente queira, mas a forma que ele acha que é o certo pra gente. Porque aqui, se você for olhar, ele diz ali que ele vai suprir. Você acha que se ele não deixa nem os pássaros, né? Imagina se ele não vai cuidar de nós, que somos, né, a joia dele, o homem que é a joia dele. Mas o que eu vejo, assim, que às vezes as pessoas distorcem a palavra. E elas vão dizer assim, não ande preocupado, eu não tenho que me preocupar com me organizar. Não é isso. A questão é que você não pode distorcer, você não pode colocar a matéria como prioridade. Você não tem que se preocupar acima de tudo com a matéria. Você tem que ser organizado. Você tem que ser sábio, sabe? Você tem que ter comando e controle sobre aquilo. Mas você não pode deixar que aquilo tome a sua vida. Porque muitas vezes a gente deixa a matéria ser a primeira coisa na nossa vida. Sabe, a gente fica tão preocupado, meu Deus, mas eu tenho que fazer isso, então eu tenho que fazer dessa forma, e você vai esquecendo do Senhor e você coloca a matéria acima. E você não percebe, porque você acha que você tem que colocar aquilo, sabe?
Já virou um hábito, já virou rotina. As pessoas não tendem a colocar o Senhor acima de tudo. Eu estava esses dias pensando, analisando e lendo ali todas. Eu comecei a fazer um olhar diferente da Bíblia, né? Geralmente eles dizem, não, a Bíblia ela não é de ser um livro se lida do começo ao fim. Mas eu comecei a fazer isso. Eu comecei a ler Gênesis, aí depois eu comecei a ler Êxodo, aí vem Números, né, se eu não me engano. Aí vem Samuel, vem Número, vem Samuel, vem Reis e tal. E eu comecei a ler, entender a cronologia, porque eu queria entender a cronologia. E eu comecei a perceber o quanto eles eram dependentes do Senhor. Total, assim, ó, tudo girava não tinha termo, não tinha meio termo. E se a gente vê, Mayara, ainda é, como diz Apocalipse, ou tu é frio, ou tu é quente, morno não tem. Mas sabe o que eu vejo? Sabe o que eu percebi? Que hoje, antigamente, tudo que você ia fazer era, mas eu tenho que fazer isso, pensa, será que eu tenho? Será que Deus vai me deixar fazer isso? Será que eu consigo fazer aquilo? E hoje em dia, quando você fala qualquer coisa, o que as pessoas falam? Eu tenho que ver se eu tenho dinheiro para fazer isso. Eu tenho que ver se eu vou conseguir fazer isso. Conseguir. O reinado trocou. O que era de Deus foi para Mamon. Porque Mamon é o quê? Ele é o que controla ali essa questão matéria financeira. Então, hoje quem domina o mundo é Mamon. Tomou o trono. Tomou o trono, exatamente isso. E aí, é tão doido, porque tu vai dizer assim, não, mas eu preciso trabalhar, mas eu preciso do dinheiro. Porque tu não consegue entender que tu precisa de Deus. E Ele vai te suprir. Não é também você cruzar os braços e dizer assim, não vou fazer mais nada agora porque Deus vai me dar tudo. Não. É você ter sabedoria, é você ir para a palavra. É você entender quando Deus está direcionando você. É você entender o que Deus quer de você. Porque quando tu te posiciona em Deus, dentro daquilo que tu foi criado para fazer, Ele vai te suprir. E sabe que às vezes no desespero de tudo, do caos, dessa ansiedade, do caos que a gente fica assim, né? É nesse momento que nesses momentos, a gente não consegue enxergar o movimento de Deus. Sim, porque tu quer agir com as tuas mãos. A gente quer fazer com as mãos da gente. E eu vejo assim que a gente tem que parar e começar. Só que hoje, Mayara, as coisas estão bem assim, ó. Se a pessoa dizer assim, não, mas realmente eu vou esperar em Deus. Tá, agora tu vai esperar em Deus, tu não vai fazer nada? Não, a gente não tá falando isso. Mas, em algum momento, se a gente disser assim, ó, eu vou esperar a provisão do Senhor, as pessoas vão dizer, pronto, agora não vai fazer mais nada porque vai achar que vai cair do céu. Mas, realmente, a nossa fé, ela tem que ser assim. Acreditar e acreditar. Ela não é palpável. Sabe? É acreditar, dizer assim, realmente, eu creio num Deus que fez milagres e Ele não deixou de ser o mesmo Deus. Ele ainda faz milagres até hoje. Mas por que não acontece? Por quê? Porque a gente está muito ansioso, a gente está afoito em tantas outras coisas externas que não consegue deixar o céu descer. Exatamente. Não consegue deixar o Deus reinar sobre a nossa vida e dizer assim, realmente, olha, Deus está desse jeito, está tudo confuso, mas eu ainda creio que tu és o Deus que faz milagre, porque a tua palavra diz. Exatamente. Tua palavra está dizendo que tu és aquele que vestiu lá os lírios, que dá de comer os pássaros, né? E aí? A gente tem que chamar isso para a vida da gente, dizer, eu creio no que tu tá dizendo aqui, então se tu tá dizendo aqui, e tu não é Deus que minta, eu vou crer e com certeza algo vai acontecer na minha vida, sabe? Talvez exatamente. Deus vai chegar assim e virar tudo assim, dizer, agora tá assim. Não, isso vai acontecendo gradualmente todos os dias. Por quê? Porque a necessidade nossa faz com que a gente venha se mover para o Senhor, para que a gente venha crescer na fé com o Senhor, sabe? Porque senão todo dia tu fica ali, mas aqui tá bom, eu não preciso fazer nada. Então tu não precisa nem de Deus.
sabe? Como tu vai querer ter um milagre se tu mesmo não quer deixar Deus fazer o milagre? A gente quer a gente fazer com as mãos da gente, a gente quer fazer com a força do nosso braço. E antigamente, lá nos antepassados, o quê? Simplesmente dizia, ó Deus, tu tem que fazer e tu tem que fazer, porque eles criam dessa forma, eles tinham essa intimidade com o Pai, sabe? Eles se movimentavam dessa forma, né? Nossa! E outra coisa que me chamou a atenção, só para não estender muito, mas essa questão de nós mulheres, muitas vezes a gente fica numa dependência, e isso eu tenho visto assim a cada vez mais, a dependência da beleza, sabe? A mulher, ela tá cada vez mais dependente do corpo, da matéria, da beleza, da roupa, e isso tá tirando foco, sabe? Tudo tira o teu foco, tudo em excesso tira o teu foco. Então, o que a gente está querendo suprir através dessa necessidade de aprovação, sabe? O quanto a gente está com a nossa autoimagem ferida, distorcida, por necessidade de aprovação, sabe? Então, é um adendo, para a gente olhar para isso, sabe? A nossa preocupação tá excessiva, e isso está nos tornando doentes, e isso é assim, gente, não é só a Bíblia que está falando, os próprios cientistas já comprovam. Então, assim, os cientistas comprovam algo que Deus já te deixou. Deus já te deixou escrito aqui. E o que está faltando para você entender e começar a desligar, sabe? A parar, a orar, a se conectar com o Senhor. Ah, Maria, eu não sei orar. Não, fica quieto, escuta. Escuta o que Deus tem para ti. Silencia a tua mente. Leia a palavra. Escuta mais do que o Senhor quer para ti. Ai, mas eu não posso. Como é que eu vou aparecer dessa forma? Não é os outros, é você. Enquanto você vive nessa dependência dos outros, do que os outros vão falar, do que os outros vão pensar, é você que está vivendo uma prisão mental, sabe? Então, vamos olhar para tudo isso, porque essa preocupação tá nos comendo, corroendo por dentro e tá tirando a gente de onde realmente a gente precisa estar. Amém. Amém. Amém, né? Vamos. A Márcia, a Daia, sejam bem-vindas. Cássia, bom dia a todos vocês que estão aí. A Agropecuária Recanto, uma delícia ter vocês aqui com a gente, tá? Gente, sexta-feira, tirem um tempo esse fim de semana para refletir, para ter um momento com o Senhor. Se você ainda tem dúvida no seu coração, faça um teste. Sabe, faz um teste. Fica um mês acordando e conversando com o Senhor assim. Ai, Maria, eu não sei o que falar. Deus não tá aí para te julgar, ele só tá aí para que você diga assim: bom dia, Espírito Santo, eu te entrego a minha vida hoje. Faz um teste. E aí depois você vê o que vai acontecendo, tá? Então vamos orar, né? Vamos orar. Então, não, pode falar, que vai falar do segunda. Não, eu ia falar que agora na segunda a gente volta, depois desse fim de semana. Tirem esse tempo, e aí na segunda-feira a gente volta com o nosso devocional. Vamos lá. Agora vamos orar. Ai, amado Deus. Paizinho querido, nós chegamos diante da tua presença, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, por mais esse dia, Senhor, por mais esse tempo que nós temos contigo, Jesus. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Senhor, que o Senhor venha nos dar direcionamento, Senhor. Nos direciona, Senhor Deus, pela tua palavra, Senhor. Que nós não andemos mais inquietos, Senhor, com o dia de amanhã, Senhor. Que nós venha, Deus, desfrutar esse dia de hoje, Senhor. Essa sexta-feira maravilhosa, esse presente que o Senhor está nos concedendo nesse dia, Senhor. Deus, que nós possa viver, Senhor Deus, sobre tuas maravilhas nesse dia, Senhor. Sobre teus cuidados, Senhor. Que nós possamos, Senhor Deus, tirar um tempinho, Senhor, e olhar para tuas obras, Senhor Deus, que são perfeitas, Senhor. Para nós olhar para nós mesmas, Senhor Deus, e ver a perfeição do Senhor em nós. Olhar para os nossos filhos, Senhor, e ver a beleza do Senhor nos nossos filhos, nos nossos esposos, Senhor, nas nossas casas, Senhor. Que nós olhemos para tudo que até hoje o Senhor nos concedeu, Senhor, e com olhos de alegria, Senhor. Que nós olhemos para o nosso trabalho, Senhor, e agradeça, Senhor Deus,
oportunidade de termos trabalho, Senhor. Sim. Deus, que nós venha ser gratos, Senhor. Que nós não ande ansiosos, Senhor, mas sim aproveite os detalhes desse dia que o Senhor está nos dando, Senhor. Abençoa, Pai, cada uma de nós, Pai. Tira a venda dos nossos olhos, Senhor, para que nós possa contemplar tudo aquilo que até hoje a gente não conseguiu enxergar e não conseguiu viver, Senhor. E nós te agradecemos, Senhor, por hoje, Senhor. Dá-nos um final de semana bom, Senhor. Se assim o Senhor quiser. Senhor Deus, nos abençoa, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor. Amém. 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 Então, uma abençoada sexta. Fiquem Amém. todos com Deus. Aproveitem. Hoje foi falado muito de ansiedade. Então, assim, ó, curte esse dia de hoje. Hoje é um presente, é um privilégio nós estarmos aqui, né? Tenham todos um final de semana abençoado. Para Maiara, então, que ela vai amanhã, né? Ter um tempo de chá, um tempo de qualidade de mesa com as mulheres muito especial. Que seja bênção, que Deus te abençoe. Creio que Amém. o Espírito Santo de Deus já está no comando disso tudo. Que Deus leve vocês em segurança. E até segunda. Segunda de noite temos mais a nossa aula, né? Então, Tem a nossa primeira aula de terapia do lar. Se você não fez sua inscrição ainda, dá Vai lá. tempo. Vai lá, ó. Vai lá. Confira. Beijo, então, meninas. Beijo, até segunda. Até.